Você já percebeu que muitas vezes fazemos uma oração cheia de esperança e logo depois começamos a nos preparar para o pior? Pedimos a Deus pela cura, mas continuamos imaginando como será a vida com a doença. Oramos pela restauração da família, mas já nos acostumamos com a ideia de que nada vai mudar. Pedimos um novo emprego e por dentro já aceitamos que as portas continuarão fechadas. É como se o nosso coração ficasse dividido. Nós oramos como quem acredita, mas vivemos como quem já desistiu. Talvez essa seja mais uma das dores silenciosas da vida cristã. Sejam bem-vindos ao Desafio Diário. Se você ainda não faz parte desse movimento de fé, se inscreve e fica conosco, porque todos os dias tem uma mensagem do Senhor para fortalecer a sua fé. Mas será que foi assim que Deus nos chamou para viver as suas promessas? Hoje eu convido você a voltar às Escrituras, porque existe uma passagem que pode transformar completamente a nossa maneira de esperarmos as promessas do Senhor. Existe uma diferença muito grande entre conhecer uma promessa e viver como se ela realmente fosse cumprida. Muitas vezes sabemos exatamente o que Deus disse. O problema é que as nossas atitudes continuam dizendo outra coisa. E foi isso que aconteceu com os discípulos que caminhavam ao lado de Jesus. Jesus anunciou várias vezes que ressuscitaria no terceiro dia. Os discípulos sabiam, as mulheres também tinham ouvido, todos eles conheciam essa promessa. Mas quando chegou o terceiro dia, o que elas fizeram? Saíram para comprar especiarias para ungir o morto. Vejam o que está dito em Marcos 16:1. Ao entardecer do dia seguinte, terminando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Elas não saíram para encontrar Cristo vivo. Elas foram ungir o corpo do morto. Uma cena impressionante. Elas conheciam a promessa, mas as suas atitudes estavam preparadas para o funeral. Deus colocou este registro na Bíblia porque ele sabia que nós faríamos exatamente a mesma coisa. Conhecemos suas promessas, concordamos com elas e dizemos amém sobre cada uma delas, mas sem perceber continuamos comprando especiarias, como que nos preparando para o pior. Oramos por restauração, mas só conseguimos enxergar a separação. Oramos por provisão, mas continuamos organizando as nossas vidas como se Deus não fosse nos sustentar. Oramos por cura, mas já aceitamos que nada mudará. O problema não é conhecer a promessa, é que o coração continua vivendo como se o terceiro dia nunca fosse chegar. Viver pela promessa não significa fingir que os problemas não existem. Também não significa negar a realidade. Significa permitir que a promessa de Deus determine a maneira como pensamos, como esperamos, como planejamos as nossas vidas e como caminhamos no nosso dia a dia. Porque quem acredita que Deus cumprirá a sua palavra começa a viver esperando o milagre. Hoje eu quero deixar apenas uma pergunta para você. Depois da oração, como você continua vivendo? Suas atitudes caminham na direção da promessa ou continuam na direção do medo? Talvez existam especiarias que você ainda esteja carregando. Algum preparo para o pior que Deus nunca planejou para a sua vida. Hoje é dia de deixar de carregar as especiarias. É dia de voltar a esperar pelo terceiro dia, pelo cumprimento das promessas de Deus na sua vida, pelo milagre de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te clamamos no nome de Jesus, que o Senhor venha mudar os nossos comportamentos. Senhor, muitas das vezes nós dizemos que confiamos nas tuas promessas, na tua palavra, confiamos naquilo que o Senhor nos revela na Bíblia, mas ao mesmo tempo temos um comportamento que nega essa fé, um comportamento que compra especiarias para o corpo de um morto, enquanto deveríamos esperar ardentemente pelo terceiro dia, pelo dia da ressurreição, pelo dia do cumprimento das promessas do Senhor em nossas vidas. Ó Senhor Jesus,
transforma esses nossos comportamentos de modo tal que as nossas atitudes revelem a fé que temos em Ti, a confiança de que todas as Tuas promessas se cumprirão em nossas vidas. As curas, os milagres, as restaurações, o sustento. Senhor, que a nossa atitude manifeste as Tuas promessas, as expectativas, Senhor, pelo cumprimento de todas elas em nossas vidas. Nós queremos viver, Senhor Jesus, como se todas elas estivessem sendo, neste momento, cumpridas em nossas vidas. Nós te pedimos que o Senhor transforme o nosso comportamento no sagrado nome do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. O teu desafio de hoje é deixar que a comunhão com Jesus Cristo te coloque um novo comportamento em você, uma atitude coerente com as promessas que você manifesta crer. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém.